E aí pessoal, tudo bom? Nessa semana 2 do PET 6, nós vamos começar a estudar o sistema muscular. Semana passada vimos o sistema ósseo-esqueleto, vamos agora ver o músculo para fechar o sistema locomotor e entender como o nosso corpo se movimenta. Então assistam com atenção e façam as atividades. Bora lá! Então pessoal, a nossa semana 2 aqui do PET 6, nós vamos continuar falando sobre o sistema locomotor. Dessa vez nós vamos ver segundo sistema que tem a ver com movimento. Na semana passada nós falamos sobre os ossos, né, que são responsáveis por sustentação e pelos movimentos, dentre outras funções. Agora nós vamos ver o sistema que vai mostrar os órgãos que estão ligados aos ossos, que participam diretamente desse movimento, além do sistema nervoso que a gente vai ver nas outras 2 semanas seguintes. Então essa semana nós falaremos sobre o sistema muscular e todos os músculos do nosso corpo. A gente fala que o sistema muscular, então, é o sistema formado pelos músculos do nosso corpo, aquilo que a gente chama de carne, que a gente aperta, e a função deles é propiciar o movimento. São os músculos que, ligados aos ossos, vão permitir que o nosso corpo se movimente, no caso dos movimentos dos nossos membros, né? Só que além disso, nós vamos ver que os músculos muitas vezes se movimentam, existem movimentos de coisas do nosso corpo internamente, sem que a gente perceba, sem que a gente tenha uma vontade para aquilo acontecer. É o que a gente chama dos músculos involuntários. Então a função principal do músculo é propiciar o movimento, fazer com que as coisas se mexam, sejam nossos membros, a parte do corpo que a gente mexe por querer ou algo internamente, mas é o que vai fazer o movimento do nosso corpo. O tecido muscular, né, que forma o sistema muscular, ele tem uma capacidade de contração, como se fosse um repuxado, um movimento ali que ele se contrai e com isso produz os movimentos. Né? Como, por exemplo, eu estou mexendo aqui meu dedo, são músculos que estão se contraindo e fazem meu dedo levantar e descer, levantar e descer. O músculo sempre faz essa contração e esse relaxamento para fazer com que o movimento aconteça. E os músculos são controlados pelo sistema nervoso, né? O sistema muscular, a gente só consegue mexer, por exemplo, um dedo porque o meu cérebro está mandando a ordem pelos meus nervos até chegar na ponta do meu dedo, fazendo com que o músculo faça este movimento. Se o meu cérebro não der essa ordem, eu não consigo fazer isso. Por isso que muitas pessoas que sofrem um acidente, quebra a coluna, né, rompe ali a medula, para de andar por causa disso. Corta a comunicação do sistema nervoso com as pernas. Por isso a pessoa não vai conseguir andar mais. Então, o sistema muscular, o funcionamento do músculo, é diretamente relacionado com as ordens do sistema nervoso. O cérebro manda, o músculo responde. Primeiro, antes de falar da contração, como que funciona esse movimento do músculo, vamos estudar os músculos, que existem 3 tipos de músculo no nosso corpo. Os músculos lisos, os esqueléticos e o cardíaco. Nós vamos ver que eles têm tipos diferentes de movimento a ver com a capacidade dele, tipo, se ele é voluntário ou não. Logo a gente vai falar disso. O músculo liso, pessoal, ele é encontrado nos órgãos internos, por dentro da gente. Em volta do nosso tubo digestório, né, a gente engole, tem o esôfago, que desce até aqui, o estômago, os intestinos, todo o sistema digestório, por onde a comida passa. Em volta dele tem músculo liso, em volta de veias, artérias, na nossa bexiga, nas mulheres tem ali no útero. Então o músculo liso ele está presente em volta desses órgãos internos. Por que que ele vai estar ali em volta? Para assegurar a movimentação deles. Porque, por exemplo, a gente engole, a comida tem que passar por dentro da gente, ser digerida e sair lá em forma de fezes. Como que ela vai passar? Ela não despenca. O corpo tem que ter um controle para ir devagarzinho, para a digestão acontecer devagar. Então, é o músculo liso que faz isso. Aqui no nosso esôfago, aqui na digestão, tem um tipo de movimento que chama movimento peristáltico. É o que empurra a comida. Esses músculos apertam o tubo digestório e empurra a comida. Aperta e empurra, aperta e empurra. Tipo quando você tá numa tubo de pasta de dente, bem no final você tem que apertar ela lá no fim para empurrar ela para sair. Mais ou menos assim. Ele empurra e ele aperta a comida e vai para frente. Ele contrai, a comida vai para frente. A mulher está grávida, começou a ganhar neném. O útero ele começa a se contrair.
O músculo liso, o músculo liso em volta do útero, ele começa a se apertar, se contrair para empurrar o neném para sair no momento do parto. E esse tipo de músculo, pessoal, muita atenção nisso aqui, ele tem uma contração involuntária. O que quer dizer isso? O músculo liso, ele funciona, vamos dizer assim, por vontade própria. Ele não depende da nossa ordem. O cérebro já manda a ordem para ele sem que a gente pense nisso. Né? Por exemplo, a gente engole, ele faz todo o serviço dele sem a gente querer. A gente não tem poder sobre ele. Né? Não é que nem, por exemplo, você vai chutar uma bola, você pensa, eu vou chutar a bola. Faz o movimento. Não. Esse tipo de músculo ele funciona sozinho, sem que a gente dê uma ordem para ele. É igual o diafragma e os músculos das costelas que ajudam na respiração. A respiração é uma função tão importante que ela acontece involuntariamente, sem que a gente mande. Porque imagina se a gente falasse, agora eu não quero respirar, pronto, parei. A gente sabe que a gente não consegue segurar a respiração por muito tempo. Chega uma hora a gente solta o ar, porque é o músculo involuntário. Ele vai se contrair, ele vai funcionar, a gente querendo ou não. O segundo músculo que a gente vai ver hoje também é de contração involuntária. Ele vai funcionar, a gente querendo ou não, a gente não precisa pensar para ele funcionar. Ele vai se mover, ele vai se contrair, mesmo que a gente não pense nisso, que é o músculo cardíaco. Pelo nome já dá para saber, é o músculo do coração. O coração ele é um órgão muscular, o coração inteiro é feito de músculo cardíaco. O único lugar que a gente acha ele, que é o que a gente chama de miocárdio, tanto que fala o infarto do miocárdio. É quando dá problema na musculatura do coração, que é o órgão todo feito desse tipo de músculo. Esse órgão, né, vai fazer a função do coração que é bater, que fica lá batendo, e com isso ele bombeia o sangue. Quando o coração contrai e relaxa, tipo, ele se aperta e solta, se aperta e solta, se aperta e solta. Quando ele faz isso, ele bombeia o sangue. Quando ele relaxa, o coração enche de sangue. Quando ele se contrai, ele se aperta, o sangue sai e se espalha pelo teu corpo. Isso desde quando você é um embriãozinho desse tamanho na barriga da sua mãe, quando o coração se formou, até o momento que a gente morre. O músculo cardíaco está fazendo isso. Contrai, e relaxa. E com isso, ele vai bombeando sangue para todo o nosso corpo. Ele é involuntário, a gente não precisa pensar para ele bater, e só no coração que ele existe. Agora, os músculos que estão relacionados com o sistema locomotor, que é o nosso foco aqui, são os músculos esqueléticos. Fica fácil lembrar, esquelético, esqueleto, é o músculo que está ligado ao osso. Esse sim a gente manda nele, a gente tem que pensar para ele mexer. É o que a gente chama de contração voluntária. A gente tem o controle sobre o movimento dele. Ele vai estar ligado aos ossos e cartilagens, que a gente viu na semana passada, que as cartilagens aqui na junta, nas articulações, os ossos do esqueleto, ele está junto ali, ligado com aqueles ligamentos, os tendões e tudo mais que vai fazer a ordem do cérebro chegar nesse músculo que vai se contrair, puxa o osso junto e faz o movimento da gente correr, de andar, de falar, engolir. Todos os movimentos voluntários, aquilo que a gente pensa antes de fazer, por mais que seja em milissegundos. Mas ele depende de uma ordem consciente nossa. Eles vão fazer os movimentos perceptíveis do corpo, né? Os movimentos que a gente faz e as posições. Você fica em pé, sentado, abaixa, levanta, vira para lá. Todas as posições que você consegue fazer são graças a esses músculos esqueléticos ligados ao corpo. E agora então vamos entender como que ele funciona, como que ele se move, né? Como que o músculo ligado no osso consegue fazer os movimentos dele. Para movimentar o osso, o músculo tem que estar ligado ao osso por tendões. Que a gente tem aqui os músculos do braço, né? O bíceps, que a gente chamou o muque, e o tríceps, que fica aqui atrás. Você vê que o vermelhinho é o músculo, esse mais branco aqui das pontas são os tendões que ligam o músculo aos ossos. Você vê que ele está ligado aqui e aqui embaixo. Isso gruda o músculo aqui no osso, né? Aqui, para fazer o movimento trabalhar em conjunto, de vir para lá e para cá.
E outra coisa é pelos tendões e tudo mais, também chega a informação através dos nervos lá do cérebro, que vai fazer o músculo mexer de acordo com a nossa vontade. Cada músculo ele sempre realiza um tipo de movimento, uma contração. Ou seja, o músculo às vezes só vem para cima, mas nunca o músculo faz o braço vem para cima e para baixo. Ele só vem para cima. Quando você chuta a tua perna vai para frente, o músculo manda a perna para frente. O que faz a perna voltar para a posição original é outro músculo. Então, cada músculo só faz um tipo de movimento, ou para frente, ou para trás, ou para o lado, mas nunca vários. A gente vai ver que é um conjunto de movimentos que garante o movimento em geral. Por causa dessa questão dos movimentos antagônicos. O que é isso? É um músculo que quando se contrai, o vizinho dele está relaxado. Quando ele relaxa, o vizinho dele se contrai. É o exemplo que mostra aqui e do nosso braço. Por exemplo, o nosso braço está, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, está esticado, né? Tá dando para ver, né? O braço está esticado, belezinha. Se eu quero pegar alguma coisa, eu vou contrair o meu bíceps, aquele músculo que a gente fala que é o muque. A gente puxa ele para cima, certo? Quando a gente faz isso, é o bíceps que contrai e quando ele se contrai, ele se repuxa, ele levanta meu antebraço, que nem aqui no desenho. O braço está relaxado, você vê que o bíceps está relaxado, ele está pequenininho, e o braço está esticado. Quando o meu bíceps contrai, ele se repuxa, ele dá um puxão dentro dele, o tendão que está ligado aqui no osso da frente, no osso do meu antebraço, ele puxa isso aqui. Ele contrai e puxa. Então, a contração muscular é isso, ela faz o movimento desse jeito. O músculo se contrai, ele dá um puxão, com isso ele traz aquilo que ele está ligado. Como esse músculo daqui está ligado ao meu antebraço, quando ele se contrai, meu antebraço sobe. Beleza? Agora eu quero abaixar o braço. Não é o bíceps que vai empurrar meu braço. O bíceps só contrai e faz ele subir. Ele está contraído e o tríceps, esse aqui de trás, está relaxado, tranquilinho, sem fazer força nenhuma. Você vê quando você vai fazer força, é esse aqui que fica maior, não esse aqui, né? Então, para me abaixar meu braço, o meu músculo, o que acontece? O bíceps relaxa, ele fica pequenininho, e quem se contrai é o tríceps. O que faz o meu antebraço descer é esse músculo aqui de trás. Quando faz isso, ele se contrai, ele se repuxa e com isso empurra, vamos dizer assim, meu braço para trás. Então esse que é o movimento antagônico. São músculos diferentes que fazem movimentos em sentidos contrários. O bíceps que puxa para cima e o tríceps que empurra para a direção contrária. Então assim que vai funcionar o movimento do músculo. São conjuntos de músculos que estão perto um do outro que vai trabalhar em conjunto para o movimento acontecer. Algum músculo puxa para um lado, o osso para um lado, outro empurra para o outro, vamos dizer assim. Se a gente vai mexer, tipo abrir a perna para o lado, é os músculos laterais que vão fazer esse movimento. Se é para frente, se esses músculos estão mais para frente. Então você vê um conjunto de músculos, um perto do outro, e cada um vai permitir o movimento para um lado. Quando você está mexendo para um lado, um está contraído e o outro está relaxado. Quando você volta, aquele que contraiu primeiro relaxa e o outro contrai. E assim eles vão trabalhando em conjunto. Sempre assim. Um contrai, quando contrai, o movimento acontece. E quando eu falo contração, pessoal, vocês têm que ter ideia tipo um puxão. Ele se puxa para baixo, ele se puxa para algum lugar. Tipo, você vai, por exemplo, amarrar uma corda numa lata. Você puxa a corda, a lata vem, você empurra ela, não é? Mesma coisa aqui. O músculo seria a sua mão fazendo força. A corda é o tendão que está ligado no teu osso. Quando você puxa, o braço vem. Igual quando você puxa a corda e a lata vem. Agora vamos ver, tipo, dentro do músculo, que é uma que acontece a contração. São proteínas que se combinam para fazer isso. Aqui a gente tem essa proteína azulzinha, que aqui a gente chama de miosina. Essa vermelhinha aqui é a actina. Essa azulzinha ela recebe energia, que é essa estrelinha aqui. E com isso ela segura, ela pega de cima e puxa ela. Então esse movimento de contração, que eu falei que puxa, e vai puxando e contraindo, se
apertando, lá dentro do músculo microscópico é isso que acontece. Uma proteína que empurra a outra. Uma proteína gruda e empurra. E é assim que acontece a contração muscular, que é o segredo para o movimento. É a contração que faz o músculo se mover da forma que ele se move. Agora vamos falar um pouco de doenças do sistema locomotor que a gente percebe. Vamos falar primeiro dos desvios posturais, que é o problema de coluna, muitas vezes. Quando a pessoa às vezes senta mal, carrega muito peso e a coluna fica torta. Você tem a escoliose, que a coluna você vê ela fica toda torta, a coluna tem que ser uma coisa mais reta. Você vê que ela está mais torta para o lado, às vezes você fica todo torto sentado no sofá assim, vai dar um problema na coluna horrível. A hipercifose ou cifose, que você vê que você tem essa curvatura para trás. Essa curvatura para trás, tipo uma corcunda, a pessoa fica assim. A hiperlordose, que já é a coluna lombar aqui, a parte da lombar, bem finzinho da coluna, que já vai dar o desvio ali. Então tem que ser corrigido, tem que ir no médico para ver o que tem que ser feito, né? O ortopedista, que é o médico que vai cuidar dessa parte do osso. Outra coisa que é o problema de hérnia de disco, que muita gente tem que operar. O que é? O disco, pessoal, entre os ossinhos da coluna, cada um desses ossinhos é uma vértebra, é o ossinho da coluna. Lembra quando nós estudamos ossos, falamos que entre os ossos existem cartilagens? Então aqui, esses discos aqui, mais clarinho, os discos intervertebrais. Um disco de cartilagem que é tipo uma almofada entre um osso e outro. Para quando a gente está andando, não bater osso no osso, que aí vai machucar, vai quebrar. É como se fosse um amortecedor, tipo aqueles amortecedores de tênis. O disco fica lá bonitinho, que nem tá aqui, ó. É essa parte mais azul e o rosinha lá bonitinho, é ali para manter a estrutura. A hérnia de disco acontece o quê? Essa parte azul ela sai daqui do miolinho e começa a tocar os nervos que saem da coluna. Tá vendo tipo uma barriguinha aqui? Então se encosta no nervo, você sente a dor. Porque o nervo que é o que percebe a dor, né? A dor vem do sistema nervoso. Então ele fica encostando no nervo. E aquela dá uma dor gigantesca. Muita gente reclama, tem problema de hérnia, fica de cama às vezes. E tem que operar, em muitos casos, para corrigir isso aqui. Então quando fala, eu tô com hérnia de disco, eu vou operar de hérnia, o que é? Ele vai corrigir isso aqui. É um pedaço da cartilagem que saiu do lugar dela, está encostando no nervo com isso provoca dor. Então vai operar para tirar isso aqui, para acabar com a dor. Aqui a osteoporose. A osteoporose é uma falta de cálcio no osso. Você vê gente que tem o osso normal, a gente falou semana passada, ele é esponjoso, né, porque é onde formam as células do sangue e tudo mais. Com a falta de cálcio e sais minerais dos ossos, o osso fica muito esburacado, como a gente está vendo aqui. Aí ele vai perdendo a resistência, a rigidez, ele quebra muito fácil. Idosos têm muito problema de osteoporose, que com a idade vai caindo mesmo essa quantidade de sais minerais. Por isso que eles têm que tomar cuidado com movimentos, para não ter queda. Uma alimentação com mais cálcio, sais minerais, até uma suplementação para evitar isso aqui, porque o osso vai ficando mais frágil. Aqui, essa foto da cadeira de rodas eu coloquei para a gente lembrar das distrofias musculares. Distrofia muscular são vários problemas de saúde, principalmente de causa genética, ela é de nascença, onde a pessoa nasce com um problema muscular, ela não tem firmeza nos músculos, principalmente da perna, não consegue se movimentar direito, às vezes anda meio travado, tem que andar de muleta, ou até a cadeira de rodas mesmo, porque há tanta parte muscular quanto o sistema nervoso dos membros ali inferiores das pernas não teve algum problema na formação, então ela não tem firmeza no movimento, firmeza para sustentação. Quando a gente fala distrofia, seria a diminuição da massa muscular. E por último, o problema de desgaste na articulação. Muita gente tem isso e vai dar uma causa da doença que a gente chama de artrose. A artrose seria uma inflamação na articulação, né? O artros aí vem de articulação. Porque que acontece? Aqui imagina que isso aqui é uma junta tipo do cotovelo ou do joelho. Você tem a cartilagem que fica entre um osso e o outro, para que quando eles vão se mexer, não bate osso no osso, para evitar o osso machucar, para não evitar dor. Na artrose, o que acontece? Essa cartilagem ela vai se desfazendo. Repara que ela está toda esburacada, quebrada, ela vai sumindo, então o osso fica exposto.
Aí começa a bater osso no osso. Aí com isso vai doer demais, porque os ossos começam a quebrar, vai dar desgaste, o osso vai perdendo função, ele vai estragando e prejudica o movimento, dá muita dor, porque aquele amortecedor não está acontecendo, então está batendo o osso no osso, então vai começar a estragar. É outra doença que tem que ser olhada, é aquela coisa, qualquer dor, qualquer coisa estranha na hora do movimento, procurar um médico, que quanto mais cedo descobrir, a cura e o tratamento é muito mais fácil. E para falar então em cura, vamos falar sobre os cuidados com o sistema locomotor. Primeira coisa, fazer exercício físico regularmente. O exercício é fundamental para todo o nosso corpo, a gente tem que se movimentar. E como o sistema locomotor é justamente responsável pelo movimento, o exercício você vai trabalhar muito ele. Você ganha massa muscular, né? Você vai, que seja o exercício, não só academia, uma caminhada, uma corrida, pedalar, mas você vai ganhar massa, isso fortifica teu corpo, fortalece o músculo, né? Não quer dizer que você tem que ficar bombadão, mas qualquer tipo de exercício fortalece a musculatura, fortalece os ossos, deixa mais firme, mais potente para fazer o movimento. Manter uma dieta equilibrada, isso é bom para todo o corpo, todos os sistemas. Uma pessoa obesa, muito gorda, muito acima do peso, ela vai ter problema de postura, ela vai ter problema de coluna, porque o peso, principalmente o peso abdominal, ele volta a pessoa para frente. Então, manter uma dieta para ajuda no tipo em problemas de postura, evitar isso. E também todo o corpo vai ficar melhor, né, já que não vai ter aquelas coisas calóricas que fazem mal. Usar calçado adequado, não somente o tamanho, né, para não apertar o pé, mas a questão às vezes de saltos, o amortecedor, porque às vezes um sapato com assolado muito duro prejudica o teu andar, começa a doer. O amortecedor ajuda a impedir impacto. Salto alto pode prejudicar um pouco da tua postura e da força que faz no osso, já que no salto alto é só a ponta do pé que vai estar suportando todo o seu peso e não toda a sola, que é o que deveria. Então você tem que usar sapato adequado para evitar esses problemas. Adotar uma postura mais adequada, não sentar todo de qualquer jeito, tentar ficar com a coluna mais reta, apoiada, para não dar dor. E evitar carregar cargas pesadas de maneira incorreta, tipo vai agachar para pegar uma caixa, não cai de qualquer jeito. Tentar agachar mais com a coluna reta, subir com a coluna reta. Quando voltar à aula presencial na escola, não colocar muito peso na mochila. Ah, tá, mas eu tenho caderno, eu tenho livro. Sim, de fato é muita coisa, mas divide a mão, gente. Você tem braços fortes. Põe um pouco na mochila e carrega um pouco na mão, debaixo do braço, não tem problema nenhum. Mas carregar tudo nas costas faz muito mal para a postura, estraga a coluna. Isso a gente tem que evitar para não ter problemas, tanto agora ou mais lá na frente. E agora, para terminar, vamos falar das nossas atividades. Número 1. No corpo humano são encontrados 3 tipos diferentes de tecido muscular. O único músculo que apresenta contração voluntária, aquela que você pensa e ele se mexe, é consciente, atende às suas vontades, é qual? Só botar o nome do músculo aí. 2. Podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos. Tecido muscular estriado cardíaco, aquele do coração. Tecido muscular estriado esquelético, que é o ligado aos ossos, o que faz o movimento aí voluntário. E o tecido não estriado ou liso, porque ele não tem tipo um padrão ali no músculo, que é aquele que está em volta dos órgãos internos. Reescreva as frases que estão incorretas, reescrever as erradas, corrigindo elas. A letra A. O tecido muscular liso é aquele encontrado em órgãos do sistema digestório e relacionados aos movimentos peristálticos. O movimento peristáltico é aquele movimento que empurra a comida dentro aí do nosso corpo. B. O tecido muscular estriado esquelético possui contração involuntária. Ele vai se mover a gente querendo ou não. C. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária, ou seja, ele mexe porque você manda nele diretamente e é encontrado no coração. D. O tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento. E a número 3. Cite alguns cuidados com a saúde do sistema esquelético muscular. O que a gente tem que fazer de bom para a gente não ter problema nos ossos, nos músculos, problema de postura? Super fácil. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, não se esqueçam que é só me procurar.
e não deixem de fazer essas atividades que são importantes demais. Até lá!